Amém? Quero cumprimentar você com a paz do Senhor nessa manhã e convidar você a ficar à vontade, se sentar diante da presença do seu Senhor. Amém? Irmãos, esses últimos dias foi correria, foi tenso, foi ao mesmo tempo desesperador, foi momentos de felicidade, porque todos sabem aqui, né, que a Alice nasceu, glória a Deus, a princesa linda, no nome de Jesus. Mas muitas outras coisas aconteceu antes disso, depois disso. E nessa manhã, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Mas antes de a gente ler, tá bom? Eu vou falar para vocês a referência, mas antes da gente ler, eu quero falar para vocês que uma coisa em que muito acontece nos dias de hoje. Eu quero roubar essa palavra do pastor Ed nesse momento. Roubar não, pegar emprestado, no nome de Jesus. Quem aqui quer ir para o céu? Pode levantar a mão, igreja. Quem aqui quer ir para o céu? Amém. Glória a Deus. Fica com essa pergunta aqui, no nome de Jesus. Porque na continuação do que o Senhor falou ao meu coração, tenho certeza que Ele vai falar com você nessa manhã. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Amém? Quem não encontrou, a Giovana vai ajudar vocês aí. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, Giovana. Está descrevendo assim, ó. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Nós somos atribulados por todos os lados, contudo, não nos angustiamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sempre carregando no corpo a morte de Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifestada em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa se manifestar em nossa carne mortal. De modo que a morte trabalha em nós, mas a vida em vós. Tendo nós o mesmo Espírito em fé, conforme está escrito, eu criei e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos. E sabemos que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará por Jesus, nos apresentará convosco, porque todas essas coisas são por causa de vós, para que a abundante graça possa, por meio da ação de graça de muitos, aumentar para a glória de Deus. Senhor, nessa manhã nós estamos aqui reunidos para ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Nós não somos, ó Pai, nada. A sua palavra nessa manhã talvez nos confronte, mas nós estamos aqui disponíveis para ouvir a sua palavra, Senhor. Nós estamos aqui disponíveis, ó Pai, sensíveis para ouvir a sua palavra. Que o Senhor fale com toda a igreja aqui nessa manhã. Fale com toda a igreja aqui nessa manhã. Jesus aqui, Espírito Santo de Deus. Amém. Nos dias atuais, irmãos, nós temos vivido e visto muitas coisas, né? Porque nós meio que nos acostumamos com as coisas que vemos. Eu estou acostumado com as coisas que estão acontecendo lá no mundo. Eu me acostumei em ver que tal pessoa faz isso. Eu me acostumei em ver que tal artista faz isso. Eu me acostumei em ver que tal pessoa que diz pregar a palavra de Deus faça isso. E o Senhor me confrontou. Porque a palavra que Ele deixou no meu coração é para que outros possam viver, eu preciso morrer. Para que outros possam viver, eu preciso morrer, mas eu muitas vezes não compreendo isso. Estou falando da minha pessoa, mas eu estou falando da igreja de uma forma geral. Porque nós falamos que morremos, mas ainda assim priorizamos as nossas vontades em cima das vontades de Deus. Ainda assim nós escolhemos a nossa vontade, porque é escolha, viu, igreja? Você escolhe servir a Deus integralmente, ou você escolhe fazer a sua vontade.
E nos dias atuais, nos dias de hoje, não estou falando só de você, irmão, estou falando de mim. Nós temos priorizado as nossas vontades. Nós temos falado demais e agido de menos. Nós temos muitas palavras, mas poucas atitudes. Nós temos muitas coisas para fazer, porque muitas coisas para falar, na verdade. Nós falamos muitas coisas, nós dizemos muitas coisas, nós profetizamos muitas coisas, mas não agimos para que essas profecias sejam cumpridas. Porque nós vemos o vale de ossos secos, mas nós não falamos, nós não fazemos aquilo que o Senhor mandou que fizéssemos. Profetiza, estica os seus braços, profetiza. Porque o Senhor deu uma ordem. Fale sobre esse vale de ossos secos, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Tome uma atitude. O Senhor me confrontou acerca dessas coisas. Eu não sou o melhor. Porque todos os dias, quando eu escolho morrer para Jesus, eu compreendo que outras pessoas vão viver por causa disso. Mas como que as outras pessoas vão viver se eu mesmo não morro? Porque no 17, que a gente não leu, fala assim, ó. Porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera para nós um extraordinário peso da eterna glória de Deus. Mas eu estou assim porque eu estou tão cansado, eu estou assim porque eu estou tão chateado, eu estou assim porque eu estou tão bravo. A nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de se revelar sobre todos nós. É pesado, igreja? E se alguém algum dia convidou você a estar aqui, se alguém algum dia falou com você que está aqui dentro, seria fácil, eu tenho uma péssima notícia para te falar. Ele mentiu para você. Porque o peso da glória é um peso verdadeiro, é um peso que faz com que a gente carregue Cristo todos os dias. E quem está disposto a negar a sua vontade? Porque todo mundo falou que está disposto a ir para o céu. Eu quero. Aí agora vem o complemento da pergunta: quem está disposto a morrer? Porque o apóstolo Paulo falava, esse era um homem íntegro e falava: eu estou aqui e eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Porque todos os dias, as nossas concupiscências, as nossas vontades, aquilo que eu mais quero, aquilo que mais me faz bem, faz com que eu me afaste da vontade de Deus. E temos um tesouro. Mas como que eu posso fazer com que esse tesouro seja mostrado para outras pessoas? Porque, será que nós estamos dispostos? Eu estava vendo uma série, não sei se todos tiveram oportunidade, chama The Chosen. Se você tem a oportunidade, veja. Muitas coisas são bíblicas, mas outras são para completar a história. E fica bacana também. Mas deixa eu contar para você o que eu vi lá. Que a gente acha que Jesus era uma pessoa complicada. Nossa, Jesus era intocável, que não sei o quê. Só que na verdade aquela série mostra para nós exatamente como a gente deveria ver Jesus. Uma pessoa que a todo momento está ali disponível para ouvir e se doar para outras pessoas. Em um determinado momento da série, como eu imagino, Jesus estava trocando a roda da carroça. Você não imagina Jesus fazendo isso, não? Eu imagino. Porque Jesus ele não se importava com o título que ele tinha. Porque ele foi convidado a sentar naqueles tempos numa mesa onde já haviam prostitutas, pessoas que não faziam a vontade dos principais lá do templo. E ele foi até chamado de Beelzebu. Mas ele não se importava com essas coisas, porque o propósito que ele tinha, o amor que ele tinha, o entender que ele precisava morrer, ele sabia, porque lá no início ele estava, em Gênesis nós encontramos Jesus. Então ele sabia que todas as coisas iriam acontecer, e tudo iria acontecer para que naquele dia específico, ele fosse levado cativo, ele fosse chicoteado e ele fosse morto. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Porque Deus disse para mim, todos os dias, assim como a palavra fala, nós somos levados à morte por causa de Jesus. Ele convida você para participar da glória dele, mas como participar da glória se eu não participo da cruz? Quer um exemplo maior do que o Cirineu? O Cirineu precisava carregar a cruz, irmão?
E ele nem queria. Se você for olhar bem, ele nem queria. Os soldados pegaram e fizeram ele carregar o caminho. Mas no final, ele entendeu que aquilo ali fazia ele entender que Jesus era realmente o Deus. Era Deus realmente ali diante da presença dele. Fazia com que a vida dele fosse transformada. Porque aquilo ali, ele descobriu que aquilo ali não era para que nenhuma pessoa pudesse viver e passar. Ser chicoteado por uma coisa que não cometeu, por crime nenhum, na verdade. Ser açoitado por crime nenhum. Ser espancado, carregar um peso por crime nenhum. Mas ainda assim, calado, sem reclamar, sem murmurar, sem questionar, carregar a cruz por todo o caminho. E no final de tudo dizer, está consumado. E nós, como eu disse, nos acostumamos com isso. Porque nós nos acostumamos a vir aqui. Uma vez eu preguei sobre isso, falei assim, que nós estamos acostumados demais com Jesus. Sabe o que está acostumado demais com Jesus? Tem uma passagem que fala que Jesus foi na cidade dele. Ele sentou, pregou e falou que ele era aquilo que a palavra estava dizendo. As pessoas logo o expulsaram da casa ao ponto de querer matá-lo. E ali, a palavra fala que não teve um milagre da parte de Deus. Só que logo depois, na continuação do versículo, ele vai para outra cidade, a cidade o recebe bem, e ali foi onde mais aconteceu milagres da parte de Deus. Por quê? No texto fala que as pessoas falavam assim, mas esse aí não é o filho da Maria e do José? Porque nós nos acostumamos com Jesus, nós sabemos quem Jesus é, e está tudo bem, e é sobre isso, como dizem aí os memes. É sobre isso, não é sobre isso, irmãos. É sobre negar a sua vontade todo dia, mas tem que estar disposto, porque dói. Dói você falar assim, tá lá junto com os amigos e meio que você ser excluído daquele círculo de amigos, porque você não compactua com aquele tipo de conversas, piadas. E as pessoas até pensam, mas você é tão metida, mas você é tão metido, mas você é tão chato, porque você só quer pensar em Jesus. Eu penso em Jesus agora, sendo chato, porque quando ele voltar, eu vou cear na mesa com ele. E lá eu só vou cantar santo, 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 santo é o nome do Senhor. Então, eu quero dizer para você, igreja, assim como Deus me disse, deixe que as pessoas te taxem como chata. Deixe que as pessoas te taxem como talvez até insuportável, talvez até mimada, talvez até qualquer outro adjetivo que as pessoas possam dizer. Continue se justificando em Deus. Falar, Deus, eu estou aqui apenas como um servo do Senhor. Eu estou aqui apenas como um humilde servo do Senhor. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia que as pessoas não vão correr para os amigos que estavam lá na roda. Vai correr para você, para pedir oração para você. Porque estão vendo que você é a diferença naquele ambiente. Eu lembro de uns projetos que aconteciam na escola, aqueles projetos de feira de ciências e tudo mais. Que uma vez a gente fez um projeto do meio ambiente. E a professora falou assim, como que a gente vai mudar o mundo? Melhorar o meio ambiente. Nós temos que falar, juntar o lixo e fazer isso. Nós temos que fazer, nós temos. E a professora falou assim, as ideias são muito boas, mas como que eu vou mudar o maior lá em cima? Isso aqui embaixo, eu não estou mudando. O que adianta eu falar que quero mudar o mundo com a reciclagem, se eu mesmo não faço a reciclagem necessária para que o mundo mude? Está falando de você, igreja, está falando de mim. Como que eu posso mudar as pessoas lá fora se eu mesmo não me moldo à vontade de Deus? Eu quero que Deus me molde à minha vontade. Porque quantas vezes nos dias atuais você tem visto um exemplo? 70 dias de oração para a prosperidade. Quantas vezes você não tem visto isso na internet, em algum lugar, algum pastor que passa pelo seu Instagram assim, vamos fazer 40 dias de oração para que Deus abra a porta do emprego. É importante, todas essas coisas são importantes, para que Deus abençoe a sua casa, para que te dê uma casa nova, para que te faça isso, te faça aquilo. Mas quantas vezes você viu as pessoas fazendo a campanha assim, 70 dias para negar a si mesmo? 70 dias, 10 dias, 2 dias para carregar a sua cruz e morrer para o mundo e viver para Cristo. Quantas vezes?
Porque hoje nós estamos acostumados a ver as coisas acontecendo e não mudando as coisas. Não sendo a mudança que o ambiente precisa. Porque o ambiente precisa ser mudado. Mas como que o ambiente vai mudar se eu continuo fazendo as mesmas coisas? Se eu continuo orando pelas mesmas coisas? Porque no passado você orava para que Deus te desse um carro. Esse ano Ele ainda não te deu, mas você continua orando por isso como seu principal objetivo. Mas e se esse não for a vontade de Deus para a sua vida? Se a vontade de Deus, como o pastor Zaqueu disse, fosse para que você trabalhasse a vida toda, não tivesse um carro nem uma casa. Deus não está importando com essas coisas. São importantes para nós, sim. Ele entende que são importantes para nós, para que a gente sobreviva e viva nesse mundo. Mas o mais importante é o nosso coração ser moldado conforme a vontade dEle. Porque todos os dias somos entregues à morte junto com Cristo. E como somos entregues à morte com Cristo todos os dias, se eu não nego as minhas vontades? É necessário que eu diminua verdadeiramente para que o Senhor cresça. Para que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, se manifeste sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Mas é necessário que a gente diminua. É necessário que a gente compreenda que a nossa vontade não é mais a nossa vontade. Porque, se eu não me engano, o próprio apóstolo Paulo fala: aquele que quiser ter vida, deve perder a sua vida. O evangelho é um evangelho meio doido, irmão. Porque se você está esperando coisas naturais, saiba de uma coisa: por muitas vezes você vai viver coisas sobrenaturais. É necessário que a gente diminua, é necessário que a gente negue a nossa vontade, é necessário que a gente se humilhe diante do Senhor, é necessário que a gente reconheça a nossa dependência diante do Senhor, é necessário que o maior lugar que a gente possa encontrar Jesus seja aos pés dEle, para que a glória, o poder e o amor dEle se manifeste em nós. Então eu volto a te perguntar: você está disposto a morrer? Você está disposto a morrer? Porque o amor de Deus, ele foi dado de graça. Ele foi dado de graça. Enquanto passa os minutinhos para começar o culto, está escrito assim, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Isso é o que Jesus tem para oferecer para você. Isso é o que Deus tem para oferecer para você. Um amor que você não compreende. Um perdão, uma graça, uma misericórdia que você não compreende. Nem eu compreendo. Nenhum de nós vamos compreender a totalidade do amor de Deus. Mas se cada dia você se entregar para Ele, negando a sua vontade, você vai compreender um pouquinho mais todos os dias. Porque nós estamos mais uma vez eu vou falar isso, nós estamos tem mais importância em nossa vida os bens, as coisas, como a palavra fala, do que a Deus sobre todas as coisas. Porque a palavra fala assim, do que adianta o homem ter tudo? Riqueza, fama, e todas essas coisas, bens, mas perder o que é mais importante, a salvação. Do que adianta? Do que adianta a gente ter vivido todas as coisas lá fora, aqui dentro? De que adianta a gente ter falado que serviu a Jesus e não ter servido de verdade? Porque quando aquele grande dia chegar, e ele vai chegar, ele vai perguntar para você: o que você fez? Quem é você? Talvez ele vai dizer para você, que eu espero encontrar com você lá, no nome de Jesus: entre, meu filho, entre no meu reino, que foi preparado para você. Mas que você não esteja disposto a ouvir: afaste de mim, porque eu não te conheço. Que você esteja disposto a ouvir: entre, porque esse reino, essa mansão, essa casa celestial foi separada para você. E você verdadeiramente foi fiel até a morte. E hoje você tem a oportunidade de usufruir todas essas coisas. Porque vai chegar um dia, irmãos, vai chegar o dia em que nós não seremos mais, como a palavra fala, confrontados, atribulados, perseguidos.
Mas chegará um tempo em que nós apenas cantaremos ao Senhor: Santo, 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 Santo é o seu nome. Santo, 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 Santo é o seu nome. Santo, 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 Santo é o seu nome, Senhor. Oh, oh, aleluias. Nessa manhã, eu quero fazer você entender isso. Para que as outras pessoas vivam, é necessário que você morra, irmão. Mas eu tenho que ir ali se atropelar, tomar um tiro? Não é isso, irmão. Estou falando da sua vontade. Que a sua vontade te afasta do projeto e os propósitos que Deus tem sobre a sua vida. Que a minha vontade era ficar em casa. A minha vontade era não subir aqui. A minha vontade era de não estar aqui nesse momento. Mas não é mais o que eu quero, a minha vontade, o que eu posso, mas é o que o Senhor quer, o Senhor pode, o que o Senhor tem. Porque Ele tem o domínio sobre toda a carne, sobre toda a terra. Ele tem domínio sobre todos os animais, Ele tem domínio sobre o céu, sobre a terra e tudo que há no meio disso. Para você entender por que eu falei que você precisa morrer. Ele tem domínio sobre a morte. Porque quando você morre, e quando chegar o dia em que você for se encontrar com Ele, você vai estar morto, mas logo será ressuscitado num corpo transformado, e se encontrará com Ele, e se encontrará com seu Senhor, e se encontrará com seu Senhor. Mas continue negando a sua vontade, continue renunciando o que você é, porque você, assim como eu, na verdade, eu primeiro, sou o maior dos pecadores. Mas continue negando a sua vontade. Continue se afastando daquilo que te afasta de Deus. Para que você possa viver, como eu disse, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu fico tão feliz que eu não estava esperando, Tati, que o Thiago estivesse aqui. Eu tomei um susto. E é muito engraçado. Porque eu não sei muito não, irmãos, diante de Deus. Eu não sei muito sobre o instrumento. Mas eu falei com a Tati, Tati, o que eu souber, eu vou ajudar. E hoje eu fiquei tão feliz de saber que o que eu pude fazer está esperado aqui em cima nessa manhã. Quem aqui viu o Tiago aqui, é uma felicidade no meu coração. Queimou nessa manhã meu coração mais uma vez. De saber que o Tiago estava aqui. E se for parar para pensar, eu não ajudei quase nada. Bem pouquinho assim. Mas ainda assim eu fico feliz. Porque as coisas que o Senhor tem preparado sobre as vidas dos jovens que estão chegando depois de mim, que eu ainda sou jovem, viu, irmão? Viu, pastor? Eu sou jovem, pastor Zaqueu. Não me persiga, a palavra está falando, não me persiga. Eu ainda sou jovem, mas tem outras pessoas mais novas chegando após mim, que eu sei que o projeto e o propósito que Deus tem é ainda maior e melhor. Porque a esperança verdadeira, ela continua. Ela não vai continuar só porque eu estou aqui, não vai continuar só porque os nossos pastores estão aqui. O tempo da pastora Liliane não acabou, ainda tem muita coisa, pastor Liliane. O tempo do pastor Zaqueu, do Léo, o tempo da Raquel, o tempo das pessoas que estão aqui na frente, de você que está aí no fundo, ainda não acabou. Tem muita coisa. Como eu digo, tem muita lenha para queimar. Aleluia. O altar ainda está posto ainda. E ainda tem muita lenha. Tem muita lenha, muita entrega para você fazer. Entrega. É a palavra que o Senhor diz para você nessa manhã. Se entregue verdadeiramente. Queime o seu coração verdadeiramente. Arda o seu coração pelo Senhor. Como eu disse, nunca vai ser fácil. Quem dera se fosse. A igreja não estaria com poucas pessoas no domingo pela manhã. A igreja provavelmente estaria cheia de pessoas. Mas não adianta, cheia de pessoas e vazias de Deus. Então, o evangelho não vai ser fácil. Ele vai continuar sendo difícil. Mas eu digo para você, continue, caminhe, persista. Porque, como eu disse, vai chegar o dia em que nos encontraremos com Ele. E nós cantaremos, louvaremos e exaltaremos o nome do Senhor. Porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Porque Romanos capítulo 8 fala assim: o que pode nos separar do amor de Deus?
Será o que está por vir? Será o que já chegou? Será o futuro, o passado? Será a tempestade? Será qualquer outra coisa? Será os principados? Serão os dominadores desse século? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do infinito, imenso amor de Deus. Então nessa manhã, eu digo para você, a palavra foi muito objetiva ao meu coração. E eu espero que tenha sido objetiva ao seu coração em dizer que você foi chamado, escolhido e separado por Deus para morrer. Então, a minha última pergunta nessa manhã, para que você reflita: você está disposto a morrer? Quero convidar você a ficar de pé nessa manhã. Nessa manhã eu vou fazer só uma oração bem breve, no nome de Jesus. Porque eu sei que o Senhor já falou ao seu coração, assim como Ele falou ao meu, amém? Então eu só queria convidar você a colocar a mão à altura do seu coração nessa manhã, amém? Senhor, nós estamos aqui para te agradecer por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e ainda fará por nós. Nós sabemos que verdadeiramente há essas aflições, essas dores, essas perseguições não se comparam com a glória que há de se revelar a nós. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Nós somos gratos porque nós estamos decidindo nessa manhã morrer para o Senhor, entender que é necessário morrer para as nossas vontades, para que a vontade do Senhor seja a maior no meio de nós. E nós somos gratos por isso. E por isso, Deus, nós te exaltamos. Pedimos ao Senhor para que continue queimando em nosso coração a vontade de servir, a vontade de fazer o seu querer. E que nada nos impeça de nos aproximar do Senhor. Oh, aleluias. Ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Se você pode, levante as suas mãos e declare isso. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Irmão, eu não sei se você estava esperando o pregador mais infusivo, o pregador mais pulante, o pregador mais enérgico. Mas o que o Senhor disse ao meu coração foi aquilo que eu passei para você nessa manhã. Espero que o Senhor tenha falado com você, assim como Ele falou comigo. O seu propósito é fazer com que as outras pessoas vivam. O seu propósito é fazer com que as outras pessoas vivam. Morte e choro,